Boa noite a todos. Partimos então agora para a penúltima semana do curso de capacitação dos professores do Projeto Candinho, em Brodowski. E hoje a gente vai falar sobre deficiência intelectual e deficiência Auditiva. auditiva. Só estou atualizando aqui. Tá. E alguns aspectos gerais, né? A gente, com as pesquisas aí, com as escalas, questionários em campo, para os pais preencherem, vocês, as crianças, e com o início do atendimento clínico, propriamente dito, ambulatorial, a gente vai ter um censo bem preciso da prevalência dessas deficiências na rede pública de Brodowski, né? Pelo menos ensino fundamental 1 e 2, que é o nosso foco. E, por hora, o que a gente tem de dados na Secretaria de Crianças Laudadas, hoje eu atualizei isso, então 87 crianças, um total de 104 crianças em condição de inclusão, né? Que apresentam, então, o autismo ou as deficiências. As deficiências 4, deficiência intelectual, auditiva, visual e motora. Então, 104 crianças, Fundamental 1 e 2. Dessas, 87 apresentam deficiência intelectual e ou autismo. Vou falar rapidamente alguma coisa sobre isso. 9 com deficiência motora, 5 com deficiência auditiva e 3 com deficiência visual. Esse é a estimativa, é o censo, né, atual da Secretaria, e isso a gente vai poder ampliar até para, não só para as deficiências, mas para os transtornos específicos e transtornos do neurodesenvolvimento, como a gente viu até aqui. E, então, em relação a esse número 87, que apresentam deficiência intelectual e ou autismo, a gente tem que lembrar o seguinte: a Lívia vai falar sobre deficiência intelectual, os vários níveis, como que a gente identifica, enfim. Mas a gente tem que lembrar que essas deficiências muitas vezes se sobrepõem. Isso a gente vai conseguir ver numa análise, sem ser essa de laudos, né, que chegam até a secretaria, mas numa análise especializada feita pela nossa equipe. Por quê? Você pode ter uma criança, por exemplo, com rubéola congênita, que tem deficiência auditiva, deficiência visual, autismo e deficiência intelectual. Mesma coisa uma criança com toxoplasmose congênita, né? Infecção intraútero durante a gestação. Muitas crianças com autismo vão ter, como vocês viram, até habilidades acima do normal, outras com o QI dentro da faixa normal, e aquelas que geralmente o prognóstico é pior no sentido assim, mais difícil a reabilitação, né? Porque nós vimos, o autismo só melhora, não é? Nunca piora, ele pode ter fases de agravamento, fases mais difíceis, mais críticas, mas, de uma forma geral, esses que têm o autismo associado à deficiência intelectual são casos que a melhora é muito mais lenta, a reabilitação não é tão boa, tão completa como é a dos demais, né? Por conta da falta desses recursos cognitivos. Um outro aspecto que eu lembrei, assim, eu acho que deve ter ficado bem claro para vocês. Quando a gente fala de uma criança com 9, 10 anos de idade que não consegue aprender a ler e escrever, a gente só pode falar em dislexia se essa criança tiver a inteligência normal. Então, nós não estamos falando de dislexia numa criança com síndrome de Down, que tem um rebaixamento intelectual e não consegue aprender a ler e escrever. Isso não é dislexia. Dislexia, por definição, então,
deixar só, eu sei que isso foi dito, mas deixar bem, bem claro aí, né, que a dislexia só, o diagnóstico só em crianças que apresentam o QI normal. A gente está na penúltima, né, reunião. Semana que vem a gente parte para a última reunião online. E aí a gente vai ver, então, deficiência visual e motora, aspectos gerais e as recomendações de inclusão. Um outro aspecto, a gente está baseando o que nós estamos passando para vocês de recomendação, estamos nos baseando na cartilha da inclusão que tem lá para download no Slack, no nosso espaço de trabalho, material de apoio. A cartilha toda está lá. A cartilha foi desenvolvida com o esforço de muitas pessoas, de muitos especialistas do Brasil e mesmo de fora do Brasil. Em 2014, quando a gente organizou a cartilha em cima do Congresso Aprender Criança, e ela tem, tipo, sabe, a Constituição Americana tem 200 anos, mais do que isso, né? Eu digo assim, ela tem ali os princípios básicos, né? Não tem especificidades que as meninas estão passando, eu também, mesmo Maria Elisa, nas apresentações dela, da Simone, estão passando coisas mais específicas. Olha, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Ali é uma constituição, assim, princípios básicos de inclusão, tá? Então, agora, o nosso projeto é, ao longo do Candinho, a gente desenvolver, complementar essas recomendações e complementar e, na medida da necessidade, atualizar essas recomendações que vocês recebem naquela cartilha. E então, aí semana que vem essas outras duas situações e aí a gente vai para o encerramento, que vamos torcer que possamos fazer presencial aí em Brodowski, com a participação de todos. Isso eu vou combinar posteriormente com o pessoal da Secretaria da Educação. E aí, nesse dia, sim, a questão da certificação e para a gente finalizar, né? E aí pôr a mão na massa, né, com as crianças no segundo semestre. Então, vamos lá. Lívia e Flávia, muito obrigado aí por vocês estarem colaborando com a gente. Fiquem à vontade aí. Como eu falei para vocês, a gente pode fazer mais descontraído, né? Então, aí vou pedir a liberdade para ir fazendo alguma complementação ou fazendo pergunta para vocês ao longo das apresentações, tá bom? Lógico, doutora Arruda. Acho que vai ficar até mais dinâmico, vai ficar melhor. Bem, hoje a gente vai conversar com vocês, né, sobre as recomendações para a inclusão de deficiência e inicialmente, né, a gente pensou em explicar um pouquinho, né, o que seria uma deficiência. Então, a gente teria, né, como deficiência prejuízos aí de ordem física, mental ou sensorial, e eles podem ser permanentes ou transitórias. Então, existem algumas deficiências que são transitórias. Então, por exemplo, uma deficiência motora em alguém que sofreu um acidente automobilístico. Então, essa pessoa pode ficar numa situação de deficiência transitória, que depois que ela se reabilitar, ela de repente vai voltar a ter uma locomoção normal, e aí entraria ainda numa situação de deficiência, mas não permanente, né? E outros casos temos deficiências permanentes. Então, tem uma cegueira que pode ser permanente, a deficiência intelectual é permanente, né? Então, existem situações que a gente precisaria distinguir entre transitória e permanente. Peraí. E aí, em relação às deficiências, a gente tem algumas divisões que colocam como 4 categorias principais, na verdade, considera-se até 5, que seria essas deficiências múltiplas que o doutor Arruda acabou de colocar, que seriam pessoas que têm mais de uma deficiência, né, ao mesmo tempo.
Então, a deficiência intelectual, auditiva, visual e motora são 4 categorias de deficiência, e essa 5ª categoria seria deficiências múltiplas. A cada categoria existem tipos de deficiências. Então, por exemplo, uma deficiência visual, a categoria é visual, e aí a gente tem um tipo de deficiência, que pode ser a cegueira, ou um outro tipo que seria uma baixa visão, porque a deficiência não necessariamente é uma perda total, por exemplo, da visão. No caso da deficiência auditiva, poderia ser, por exemplo, uma surdez, né, ou uma baixa audição, uma perda auditiva, que não quer dizer que a pessoa não escuta mais nada, mas ainda assim é uma deficiência. E a deficiência intelectual, propriamente dita, a gente percebe que são muitos os tipos, porque, na verdade, seria uma junção de todas as variáveis comprometidas. Então, é como se existisse uma possibilidade, né, muito grande de tipos de deficiência intelectual. E aí a gente percebe que o quadro é bastante heterogêneo. Existe um rebaixamento de deficiência intelectual, né, mas a gente percebe crianças que têm mais habilidades em algumas áreas, mais dificuldades em outras, mas ainda assim tem uma deficiência, né? Então não é um quadro regular, né, homogêneo. E aí hoje especificamente a gente vai conversar com vocês sobre as deficiências intelectual e auditiva, e na semana que vem a gente fecha aí, né, o curso com a deficiência visual e motora. Em relação à deficiência intelectual, a primeira coisa que coloca-se como necessário para critério diagnóstico, né, para a gente pensar numa deficiência intelectual, é que os prejuízos relacionados aos déficits cognitivos, eles de alguma forma eles se apresentam desde o início do período de desenvolvimento. Então, é bastante comum, mas lógico, não é regra que tudo fique rebaixado, mas, por exemplo, é bastante comum em anamnese, a hora que a gente conversa com os pais, a gente perguntar para os pais, por exemplo, com quanto tempo ele começou a sentar? E aí, de repente, os pais comentam, ele sentou com 8 meses, né? E a gente percebe que já tem um leve atraso aí dentro do que seria esperado para aquela idade. Com quanto tempo ele começou a engatinhar? Com 1 ano e 2 meses. E andar com 2 anos. A linguagem, a mesma coisa. Lógico que, igual eu coloquei, não são todos os marcadores de desenvolvimento que necessariamente ficam rebaixados, mas é bastante comum a gente perceber prejuízos já desde o início do desenvolvimento, né? E lógico que isso varia muito, provavelmente, né, geralmente de acordo com o grau da deficiência. Então, uma deficiência de grau leve, normalmente a gente percebe prejuízos mais sutis no desenvolvimento. Uma deficiência moderada, os prejuízos já são mais marcantes. E a deficiência grave e profunda, normalmente já é visível, né, desde do bebê, porque aí a criança é muito molinha, a gente percebe que tem, né, um prejuízo motor muito grande, o desenvolvimento realmente tem um atraso que já chama a atenção até dos pais, né? E aí a gente percebe que desde o início do desenvolvimento já existem esses déficits cognitivos. A deficiência intelectual, ela é marcada aí por deficiências tanto, né, de aspectos funcionais, intelectuais e adaptativos. Então, a gente precisa, lógico, de uma avaliação clínica para o próprio profissional, né, o doutor Arruda, o neurologista, identificar que existem perdas funcionais e adaptativas, né, no ambiente, na comunicação, na socialização, em cuidado pessoal, autonomia, independência, e a gente também precisa aplicar testes padronizados para identificar qual é o prejuízo, o que essa pessoa tem de debilidades e de potencialidades, até porque muitas vezes o trabalho com o deficiente deve ser mais voltado para o que ele tem de potencial, porque eu posso estimular o que está ruim por meio do que ele tem de bom, do que focando necessariamente no que está rebaixado, né? Então, a gente identificar o que está mais preservado também ajuda bastante no tratamento. Aí existem muitas, né, competências, muitas habilidades que normalmente ficam rebaixadas, e o DSM-5 coloca esses 5 principais prejuízos, que seria, então, no raciocínio, né? Então, a gente percebe que a criança tem muita dificuldade, principalmente, por exemplo, com áreas de matemática, de exatas, né? Parte de resolução de problemas cai um pouquinho na parte de funções executivas, que em outras aulas a gente já até comentou com vocês.
Então, a criança tem uma rigidez de pensamento muito grande, ela não consegue pensar em maneiras diferentes de resolver uma mesma situação. E aí a gente até fala que é uma criança que é um pouco cabeça dura, né? Ela tenta resolver o problema sempre do mesmo jeito, e aí ela não consegue resolver, né? O adulto permanece, né, com essas mesmas dificuldades, lógico que normalmente já num nível um pouco melhor do que a criança, né? Porque existe de alguma forma uma evolução, mas esses prejuízos são bastante comuns ao quadro. A dificuldade de planejamento é muito grande. Então, por exemplo, em testes mesmo que eu aplico para fazer avaliação de QI, tem provas que envolvem raciocínio, solução de problemas, planejamento, né? O pensamento abstrato, que seria a capacidade de associar informações, né? Fazer categorização também fica bastante prejudicado. A aprendizagem acadêmica, por exemplo, no caso da deficiência leve, normalmente a criança tem um desenvolvimento que não chama tanto atenção na primeira infância, e é muito comum os pais falarem, não, mas ele brinca com crianças um pouco mais novas, mas ele se socializa, né? Mas a gente percebe que ele prefere crianças mais novas. E aí, a hora que a criança vai começar a aprender a ler e escrever, né, ter acesso a aspectos da matemática, os prejuízos começam a saltar aos olhos. E aí, muitas vezes, a deficiência leve, principalmente, os pais acabam procurando, né, avaliação e uma investigação, porque é a hora que eles começam a perceber que tem alguma coisa acontecendo, né? A deficiência moderada, grave e profunda, normalmente é diagnosticada antes aí desse período de alfabetização, né, já na primeira infância. E a aprendizagem por experiência também é muito baixa, que teoricamente é a aprendizagem que mais funciona para pessoas que têm uma eficiência intelectual preservada, que é a hora que a gente faz alguma coisa e vê o que foi o resultado, o que deu certo, o que não deu, e a gente consegue, de acordo com a nossa relação com o ambiente, aprendendo a se comportar de maneira adequada. E a criança, né, o adulto também com deficiência intelectual, normalmente não consegue fazer essa interpretação correta, né, da resposta que o ambiente dá para os comportamentos que ele está emitindo no ambiente. Então, normalmente, esse feedback que ele recebe do ambiente não tem efeito para aprendizagem, e ele acaba agindo sempre por tentativa e erro, ou, né, a revelia, sem levar em consideração consequências, né, o que já funcionou, o que já deu certo para ele continuar fazendo. E quando alguma coisa dá certo, ele também não discrimina o que ele fez que fez aquilo dar certo, né? Doutora Arruda, você queria que eu explicasse algumas coisas específicas sobre os testes padronizados? Você pensou em alguma coisa? Não estou ouvindo. Desculpa. Uma ideia geral das aplicações da avaliação neuropsicológica, porque sem avaliação neuropsicológica, nem nós médicos, mesmo especialistas ou outros profissionais, a gente não consegue ter certeza de uma deficiência ou não, ou eventualmente se essa criança tem um QI limítrofe. Então, também uma ideia das pontuações, né? Então, a importância do exame neuropsicológico, quando ele está indicado, que situações, olha, vamos pedir uma avaliação neuropsicológica. Os resultados de uma forma geral, o que se avalia, né, na avaliação neuropsicológica de uma forma geral, e os níveis do QI, os níveis normais e de deficiência, né? Então, o teste mais utilizado no mundo para avaliação da eficiência intelectual é o VISC-4, né? E aí ele tem 4 índices principais que a gente investiga para identificação, né, do que está rebaixado, o que não está. E aí esses 4 índices principais compõem um índice total que daria para a gente o resultado se é um nível de deficiência ou não. O índice, 2 principais que a gente tem, é o índice de compreensão verbal, que envolve atividades de linguagem na oralidade. Testes de QI não tem nada de leitura e de escrita, né? Então a gente precisa, inclusive, que não tenha, porque essa função não tem relação direta com a inteligência. E aí a gente tem um outro índice principal, que é o índice de organização perceptual, que são atividades não verbais.
Então, por exemplo, Lego, quebra-cabeça, atividades de execução, que não envolvem linguagem, né? Além desses dois índices principais, a gente tem dois índices complementares, que é um índice de memória operacional, que é um pouquinho do que a gente normalmente chama de memória de curto prazo, mas seria, né, um pouco mais elaborado do que isso, porque envolve não só a capacidade de retenção de informação, mas de manipulação dessa informação sem perder ela para o ambiente. E aí a gente tem um outro índice que é de velocidade de processamento de informação. E aí esses 4 índices principais compõem o que a gente chama de eficiência intelectual. O QI médio, né, a média mesmo, vai de 90 a 109. Então, essa faixa é a faixa média, certinho, que a criança está, né, com eficiência dentro de uma variação mesmo da normalidade. De 110 a 119, a criança tem um QI na média superior. Então, é um QI que ainda é na média, mas uma média um pouco mais alta. De 120 a 129 é um QI superior. Essa criança é bastante inteligente, mas ainda não é nível de superdotação, mas é uma faixa bastante alta. E aí, de 130 para cima, a gente considera nível de superdotação. Pensando, né, agora na parte de baixo, vai de 80 a 89 a faixa média inferior. Ainda é média, mas é uma média baixa. Mas essa faixa ainda entra, por exemplo, para diagnóstico de dislexia, de descalculia, dos transtornos de aprendizagem. A criança pode ter uma eficiência intelectual nessa faixa. Aí a gente tem a faixa limítrofe. Não estou te ouvindo, doutora Arruda. Lívia, quantos anos você... não quero que seja uma pergunta indiscreta, né? Mas há quantos anos você faz a avaliação neuropsicológica? 17. 17. A criança com maior QI que você viu até hoje, quanto? 152. Porque nós temos um disléxico com um 148, 152. Eu gosto de falar dele, era um menininho, não estou mentindo, 16 anos, e tem um teste que eu vou comentar aqui porque eu acho genial. Tem um teste que é de memória que eu faço, que eu falo, 3 ladrões roubaram o carro do senhor João. Só que eles não perceberam que o cachorro dele, Rex, estava lá dentro. Rex deitou atrás do banco e ficou bem quietinho, tal. Não é teste de QI isso, tá? É uma prova de memória. E aí esse menininho de 6 anos falou assim, tia, essa história não faz sentido. Eu falei, mas por quê? Aí ele falou assim, se são 3 homens, um sentou no banco de trás. Como que ele não viu o cachorro? Aí eu falei, é verdade, vou ter que mudar essa história para 2 ladrões. Mas foi o QI mais alto que eu já vi. Abaixo de 80, então, vamos retomar. Aí de 70 a 79 é uma faixa que é considerada limítrofe. O DSM-5 permite que, às vezes, a gente entenda que a pessoa tem algum transtorno de aprendizagem nessa faixa. E eu percebo que isso acontece com crianças mais velhas, que já sofreram um prejuízo do transtorno de aprendizagem em relação ao funcionamento intelectual. Então, vamos supor, não é tão incomum, de repente, pegar uma criança, lógico que teoricamente ela tinha uma eficiência intelectual na média inferior, porque QI não é fixo, tá? QI muda, mas não existem mudanças exorbitantes, principalmente quem está numa faixa de deficiência. Mas existe mudanças, por exemplo, uma criança que tem um QI na média, e ela é bastante estimulada, né, pelo ambiente, pelos pais, né, essa criança pode chegar a ter um QI médio superior, por exemplo, entende? E o inverso também existe. Então, uma criança que não é estimulada, existe a possibilidade desse QI cair. E aí, por exemplo, uma criança que tem um QI na média inferior e que tem uma dislexia grave, por exemplo, não é, assim, pode acontecer e não é tão improvável que lá na frente a gente faça o QI dela e ela fique com um QI na faixa limítrofe. Porque, na verdade, ela deixou de ter muitos ganhos em sala de aula, né, com material mesmo didático. Então, é uma criança que leu muito pouco ou nem leu, né? E aí tudo isso vai fazendo o vocabulário dela ficar mais reduzido, e no teste de QI tem prova de vocabulário.
né? Ela diminui compreensão de mundo. Então, assim, tem prejuízos que acabam fazendo com que esse QI chegue na faixa limítrofe e ainda assim a gente possa fechar como um transtorno de aprendizagem. Mas aí a gente tem que ter uma análise muito boa dos resultados da avaliação para conseguir perceber que é esse o caso, né? Caso E no contrário, a gente caso fecha mesmo com eficiência limítrofe. no caso da criança com TDAH, com transtorno de déficit de atenção, a desatenção pode ser tão importante a ponto de dar uma derrubada no QI? Então, pode, na verdade, no VISC 3, que era o anterior, isso não acontecia, porque não se considerava antes que esses índices de memória operacional de velocidade de processamento no cálculo do QI total. Hoje, no VISC 4, né, o índice de memória operacional e de velocidade de processamento entram no cálculo da eficiência intelectual total. E aí, como a criança que tem TDAH normalmente tem prejuízo nesses dois índices, geralmente ele acaba derrubando um pouco. Não chega a ser necessariamente significativo, porque a gente tem os outros dois principais, que às vezes dão uma segurada. Mas uma criança que tem um TDAH, de repente pode ter um QI, na média ali, vamos supor, 92 real, e aí, por causa do TDAH, vamos supor, vai para 85, entendeu? Porque derruba, esses dois QIs derrubam o valor total, esses dois Perfeito. índices, né? Aí, bem, 69 até 50 é a faixa que a gente considera de deficiência intelectual leve, que é o que a gente ainda pega nesses testes padronizados, e aí a gente consegue ainda identificar alguns índices na faixa, no início da faixa moderada. Então, normalmente a gente ainda consegue atingir pontuações de 45 até 49 de deficiência intelectual moderada, que aí já cairia nessa faixa. A deficiência intelectual profunda e grave, a gente já nem identifica nos testes de QI, porque na verdade são crianças que não conseguem aplicar os testes, né? E aí a deficiência profunda fica abaixo aí de 20, a pontuação, mas isso a gente nem vê, nem aplica em testes, aí já é feito de forma qualitativa e por pontuação de escalas de prejuízos, né, de necessidade de apoio, né, e aí, inclusive, essas classificações leve, moderada e grave e profunda, ela também é baseada no quanto de apoio que essa criança precisa. Então, a leve, essa criança fica com esse QI entre 50 e 69, e normalmente o apoio que ela precisa não é tão grande, né? Então, geralmente ela precisa de suporte na hora de fazer tarefas, precisa de um acompanhante em sala de aula, né? Alguém para explicar, de repente, enunciados, às vezes precisa de auxílio, né, para atividades de autocuidado, mas são crianças que têm mobilidade, que conseguem se comunicar, muitas vezes tem amigos, se relaciona, vai nas festinhas de aniversário, mas tem alguns comportamentos que chamam a atenção, igual eu falei, prefere brincar com crianças mais novas, às vezes não entende o que os amigos estão conversando, é um pouco mais infantilizada, né? Mas o prejuízo é muito, muito menor. Até não é tão incomum alguns pais chegarem para avaliação achando que a criança tem uma dislexia, por exemplo, junto com TDAH. E eles realmente negam bastante o quadro de deficiência. E a gente tem o hábito de associar a deficiência intelectual à aparência sindrômica. E essas coisas não andam juntas. Então, assim, já teve muitas situações de eu avaliar crianças, né, a coisa mais linda do mundo. De repente, a menininha é uma princesa, né? E aí o pai e a mãe vê que está com dificuldade na escola, não está conseguindo aprender, e aí vai atrás e acha que é uma dislexia, acha que é um TDAH. E a hora que eu avalio é uma deficiência intelectual. Isso é muito válido também para as deficiências motoras, né? As paralisias cerebrais. Paralisia cerebral, por definição, a gente vai ver semana que vem, é deficiência motora, né? E não inclui obrigatoriamente deficiência intelectual. Então, de repente, a criança é tetraplégica as pessoas, e tem inteligência normal ou acima do normal. O leigo pode confundir isso, vendo a criança nessa condição motora, achar que ele também tem deficiência intelectual. Eu queria aproveitar, pedir para a Flávia
Flávia, liga o microfone seu e dá uma dica para os professores. Quando suspeitar que uma criança, por comportamentos dentro da sala de aula, você que é psicopedagoga, pedagoga, por situações de sala de aula, quando suspeitar de deficiência, de uma deficiência intelectual? Oi, tá me ouvindo bem? Tá ótimo. Normalmente, inclusive essa é uma questão que chega muito para a gente, né? Às vezes são aquelas crianças que são tidas muito assim como uma criança tímida. Ah, é uma criança, né, que não se comunica, não se envolve socialmente muito com outras crianças. Então, essa criança é uma criança que a gente já começa a entender o porquê daquela timidez. Essas crianças, às vezes, dificilmente perguntam, estão envolvidas em alguma roda, né, com outras crianças, não participam de grupos, são sempre as últimas a serem convidadas. Normalmente, muitas vezes, os colegas não querem ir no grupo. O aspecto social, né? Sim, essa questão social. Uma outra questão. Não entendi, desculpa. Socioadaptativo. Isso. E a outra questão. Sim, a outra questão é a questão da criança em relação à aprendizagem. Então, às vezes, ela está sempre, principalmente no que a Lívia estava explicando na deficiência leve. Essa criança, ela fica esperando sempre o professor colocar a resposta para copiar. Então, ela nunca dá as respostas. E, às vezes, ela dá a resposta e não consegue, que é uma coisa que nós vamos falar, ela não consegue corrigir e ver que o que ela fez está errado. Então, são algumas questões assim, não só nessa questão desse funcionamento adaptativo, mas as dificuldades dela de interação e de realização, né, das tarefas acadêmicas. Então, isso normalmente é uma coisa que chama muito atenção. E o que a Lívia estava falando é que muitas vezes, verbalmente, essa criança engana, né, Lívia? A Lívia pode falar isso com mais propriedade, por quê? Porque muitas vezes ela até conversa bem, articula, mas ela não executa bem as atividades acadêmicas. Então, também é onde os pais às vezes chegam achando que é uma questão de dislexia, uma dificuldade de aprendizagem, e na testagem dela vai ver que tem um funcionamento intelectual ruim. Então, é importante o professor... É muito comum, Flávia, não sei se você percebe bastante isso, né? Mas aqui, para mim, é assim, os pais, às vezes, exaltam o que o filho faz, mas ele não tem noção que aquilo já é atraso. Então, ele fala assim, não, mas ela é muito inteligente. Ela sabe todas as cores, por exemplo. A criança tem 6 anos. Sim, ela sabe todas as cores, mas aos 6 anos, as crianças já sabem todas as cores. Isso não é, né, como se fosse aquilo que os pais estão contando como genial, né? A criança tem 7 anos, não, mas ele conta. Até quanto? Até 20. Mas ele tem um atraso, ele já está atrasado. Não é nada, né? E os pais estão achando o máximo, porque eles não querem enxergar. É como se fosse uma negação. E eu acho que uma questão importante também é que, por exemplo, isso já aconteceu comigo várias vezes, em termos de receber crianças que vieram encaminhados pelo psicólogo. E, às vezes, o psicólogo já estava em intervenção terapêutica, mas essa criança não fez uma avaliação neuropsicológica. Daí a grande diferença, né, o diferencial e a necessidade, porque o psicólogo fazendo só terapia, eu já recebi relatórios de psicólogos dizendo, né, que a criança era muito inteligente, que fazia isso e tal, e os pais criam uma expectativa, os professores, né, leem um relatório desse, e quando a gente vê que avalia, né, do ponto de vista psicopedagógico, que vê que esse funcionamento da criança não é dessa forma, que a gente solicita uma avaliação neuropsicológica, a gente vê que realmente
tem um atraso bastante significativo. Então, é importante sempre isso que a doutora Arruda e a Lívia falaram, a avaliação neuropsicológica é o que faz toda a diferença para a gente entender o nível de dificuldade dessa criança. Acho que uma situação que ajuda muito é a que a gente viu de funções executivas, né? Então, disfunções executivas. Então, crianças com dificuldade de memória operacional, crianças que não conseguem pensar de forma flexível, encontrar alternativas, resolver problemas, não problemas necessariamente acadêmicos, mas mesmo problemas do cotidiano, e dificuldade de regular as emoções, todas aquelas funções executivas, planejamento, como a Lívia destacou. Então, o que a gente sabe de funções executivas é uma forma de a gente observar as crianças, né, sob essa lente, e aí você vai conseguir falar, não, essa daqui tem TDAH, por isso que tem disfunção executiva. Essa daqui não me parece TDAH, não, parece que é algo, essa disfunção executiva pode ser uma deficiência intelectual. Acho que vocês têm elementos para conseguir começar a pensar assim. Lívia? Não, só assim, somando aí o que você falou, né? Eu costumo explicar para os pais, né, que esse prejuízo nas funções executivas, falo, não é coisa a mais, porque senão parece que eu estou dando mais um problema para a criança, né? Eu falo, isso aqui faz parte do TDAH, né? Ou então, faz parte da deficiência intelectual, né? Então, geralmente eu tento até colocar para eles, porque é bastante comum, né, esses quadros terem prejuízo nas funções executivas, né? E até nos transtornos de aprendizagem, principalmente a descalculia, também é muito presente, mas na dislexia também acontece. Então, prejuízo nas funções executivas, de uma forma geral, a gente identifica em praticamente todos os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Flávia, quer entrar? Seu Doutora microfone está Rosa, seu microfone desligado. está desativado. A gente acaba esquecendo. A gente pode deixar só DI hoje, porque aí para a semana que vem a gente fala de deficiência auditiva, visual e motora, né? Podemos partir para as recomendações aí, mas fiquem à vontade aí para... Bem, a Flávia não me ouviu, mas então eu vou complementar só com mais uma coisa. Esses prejuízos que a gente sentou em relação às deficiências, né, o que a gente percebe é que eles estão presentes em vários ambientes. Então, a dificuldade, apesar de ser mais acentuada, por exemplo, na escola, na hora que vai fazer uma tarefa de casa, a gente percebe a dificuldade também. Vai brincar com algumas crianças de mesma idade, a criança não entende as regras da brincadeira. Então, assim, se a gente observar, né, mais de perto, a gente vai perceber que os prejuízos aparecem em praticamente todos os ambientes, tá? Flávia, sua parte de orientações. Seu microfone está desligado. Flávia? Flávia, o som está desligado. Consegue ativar ele? O botãozinho embaixo, que agora você está como organizadora. Não. Está no celular? Enquanto o Ronaldo tenta ajudar a Flávia, vamos tocando, Lívia? Eu e você. Vamos. Quer falar alguma coisa, doutora Arruda? Não, pode falar. O PDI, né? É algo eu posso só falar uma fundamental. coisa antes que me veio agora à cabeça, que eu também acho que é importante? Igual a gente tem o hábito, né, de fazer a associação da aparência sindrômica com a deficiência, né?
e existe o inverso da gente, de repente, achar que a pessoa que tem aparência é deficiente e quem não tem, não é, né? Eu já peguei um caso que era uma criança completamente aparência sindrômica, né? Inclusive, ela era tratada na escola e eu me senti mal no dia que eu fui fazer a avaliação, me coloco aqui me culpando também. Eu cheguei e comecei a conversar com a criança de uma maneira mais pausada, né? Porque eu tinha certeza que era uma criança deficiente. E a hora que eu fiz o teste de QI dessa criança, ela não era deficiente, ela tinha um QI na média. E na escola ela era tratada como deficiente o tempo inteiro, por causa da aparência. Não era nenhuma criança que tinha tanta dificuldade de aprendizagem. Mas partia-se já do princípio de que ela não ia conseguir. Então ela já recebia tudo de mão beijada, né? Era uma criança que aparentemente era bastante comprometida. Olívia, Enfim, queria complementar com isso. Pode falar. a gente recebeu uma mensagem aqui no chat que tem gente sem som. O Ronaldo, o pessoal, comenta no chat aí, por favor, se vocês estão escutando a gente ou não. De repente pode ser só para o LC. Eles escutando estão normalmente, o que está desabilitado é o microfone. Então eles não conseguirão abrir até que a gente dê a permissão por aqui, tá? Tudo bom. O pessoal está escrevendo que tá normal. Vamos em frente, Lívia. Tá. Deixa eu fechar aqui, que senão eu não enxergo. Bem, é importante a gente, né, para desenvolver aí um plano de desenvolvimento dessas crianças, primeiro ter aquela visão que eu falei inicialmente, que o quadro é bastante heterogêneo. Então, não existe, por exemplo, um manual, uma coisa pronta para se trabalhar na escola com criança com deficiência. Eu vou precisar entender aquela criança, cada caso vai ser um, e entender, perceber o que eu preciso fazer para aquela criança conseguir ter melhor compreensão, ter, né, maior participação em sala de aula, o que não necessariamente é redução de conteúdo. Então, na maior parte das vezes, inclusive, não é só isso. Lógico que pode haver uma redução de conteúdo, sim, mas eu preciso fazer realmente adaptações. Então, cai um pouco no que a gente já falou lá atrás, de às vezes trazer para um material mais concreto, porque de repente a criança é muito mais visual, outras crianças aprendem mais, de repente, ouvindo, ou precisa trazer para um conteúdo mais próximo, para coisas do dia a dia, do cotidiano da criança, né? Às vezes trabalhar por meio de preferências, então, conhecer a criança, saber o que ela gosta, quais os assuntos. As habilidades que estão preservadas também faz toda a diferença, que aí entra essa parte que eu falei até do teste de QI, que muitas vezes a gente fica focado, né, no que está ruim e fica batendo na tecla de trabalhar em cima do que não está bom. E muitas vezes a gente vai melhorar o que não está bom puxando, né, por meio de trabalhos, né, do que a criança tem enquanto habilidades. Então, se a criança é muito ruim auditivamente, não adianta eu querer trabalhar a parte auditiva por meio só de questões auditivas. De repente, eu vou usar o visual para trazer interesse para o que é auditivo, né? E estimular outras áreas também. E eu preciso observar quais são as limitações dessa criança, tanto em casa como na vida social. A gente percebe que essas crianças, de alguma forma, elas acabam sendo bastante excluídas por pares de mesma idade, né? Pelos pares. Porque elas não têm a mesma cabecinha dos colegas da sala. Mas elas precisam acompanhar o que é a idade cronológica. São crianças que a gente, né, fala que não faz sentido a retenção de ano. Né? Então, ela repetir um ano não vai fazer ela aprender necessariamente. E muitas vezes a gente precisa passar ela de ano e correr por trás, por fora, no contraturno, com atendimentos individualizados, porque em sala de aula, com vários alunos, ela talvez não tenha compreensão, mesmo fazendo aquele ano 5 vezes, né? E aí a vida social dela, às vezes, fica um pouco comprometida também, porque os colegas de sala têm a cabecinha, por exemplo, de 10 anos, mas aquele menino que tem a deficiência vai ter uma cabeça de 7. E aí ele não vai conseguir se comunicar da mesma maneira, não vai conseguir entender muitas coisas que os amigos estão conversando. Os interesses são diferentes, porque ele vai, né, de repente, ter interesse por coisas que são mais infantis, né? E os amigos não acham tão legal conversar com essa criança, muitas vezes, porque acham ele pouco interessante. Lívia? Flávia,
Chegou. Apareci. Deu certo? Acho que sim, vamos lá. Você já falou, o que você falou que eu esse é não... próximo? Você falou, né, da importância de fazer um plano, né, educacional para cada caso separado. O seu áudio sumiu de novo. Seu áudio, Flávia. Vamos em frente, Lívia. A Flávia vai O único tentando com o problema, doutora Ruda, eu não Ronaldo. consigo ler o que está escrito no slide. Então volta, que eu vou. Então, aí, isso tudo Peraí, acho que está passando para frente, né? É esse daqui. o... Se Então, puder ler para essas mim o que está em orientações, cima. essas recomendações estão tem aí na cartilha de inclusão, né? Mas se refere desde a forma de entrega da mensagem, da informação, então usar para essas crianças um vocabulário acessível, coisas mais objetivas, concretas. Essas crianças com deficiência intelectual, elas têm muita dificuldade de abstrair, então precisam trabalhar mais de forma concreta, né? E a posição, a colocação dentro da sala de aula, isso é fundamental, que esteja mais perto de vocês, né? É fundamental e é um direito assegurado por lei o acompanhante pedagógico, não é? E isso, ao longo aí do nosso projeto, a gente vai focar bastante nisso, na capacitação desse pessoal também, que tem que ser aí o braço direito de vocês em sala de aula e o tutor da criança, né? Principalmente com medidas mais modernas aí para a transmissão aí da informação. O currículo precisa ser moldado, né, Lívia? Tem que ser através do PDI se estabelecer objetivos para aquela criança, objetivos alcançáveis, né? Deixa de ser essa criança uma corrida com as outras para ver onde vai chegar. Não, é uma corrida individual dela com ela mesma. E aí vocês precisam estabelecer esses objetivos para aquele ano letivo, aonde que a gente quer chegar, ou por etapas, por segmentos, né? Onde a gente pretende chegar com essa criança. E a equipe, professor, acompanhante pedagógico, pessoal da sala de recursos, né? E mais adiante nós também, toda a equipe multidisciplinar que atende essa criança, poder participar desse planejamento. Agora pode Embaixo, passar, o que eu até pode passar é utilizar os recursos visuais, auditivos, que até eu já tinha comentado antes. É isso que nós falamos, a transmissão de forma concreta, objetiva, recursos audiovisuais, experiências práticas, né? Criar elo entre os novos conhecimentos e conhecimentos previamente adquiridos. O próximo. Essa parte de experiências práticas, eu já até conversei em algumas escolas que eu acho que é interessante. Lógico, eu sei que não é fácil, mas assim, por exemplo, vai ter uma aula de botânica e de repente eu pegar essa criança e levar para o jardim e pegar a planta e mostrar o que é um caule, o que é uma pétala, né? Estou tendo aula de português e está aprendendo palavras compostas. E aí a gente mostra um guarda-roupa, e aí fala, olha, guarda e roupa, então é a palavra composta, e tentar realmente trazer o máximo possível para o concreto, para o visual e para essas questões práticas mesmo, o que for possível, né, de se fazer na escola.
Aí a questão da priorização das estratégias, né, que permitem aí o desenvolvimento de habilidades adaptativas fundamentais que visam a autonomia, os cuidados com a saúde, conceitos básicos de cálculo e leitura, uso do dinheiro, habilidades sociais e profissionais. Isso é importantíssimo que para isso que haja essa interação entre a equipe, seja psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo que trabalhe com essa criança, essa integração com a escola, né? Para que tudo isso, não só o planejamento, mas as condutas para vocês em sala de aula sejam estabelecidas de forma clara, né? E é importante a gente perceber que isso tudo, né, mostra para a gente o quão é necessário ter realmente um acompanhante para essas crianças que têm deficiência. Então, muitas dessas crianças, por exemplo, não conseguem sozinha ao banheiro, né, e ela está num período, né, pelo menos meio período na escola. E aí, muitas vezes, a criança fica inibida, passa ainda por situações mais constrangedoras, porque ela vai precisar ir sozinha fazer xixi, acaba, né, se sujando, e aí ela percebe o tipo de exposição, porque a criança com deficiência leve, principalmente, as outras não tanto, mas a com deficiência leve, ela discrimina muitas vezes que o que ela está fazendo não é o esperado, de que de repente ela não conseguiu, que ela não deu conta, né? E ter um profissional que ajude, por mais que ela perceba que está diferente dos outros, ela se sente pelo menos mais segura. E aí a criança consegue, na verdade, ter mais segurança, ter higiene pessoal. Então, é uma criança que não vai ficar depois com cheiro de xixi, porque isso acaba afastando ainda mais os colegas de sala, né? A parte de cálculo e de leitura, os profissionais também que acompanham, né, em sala de aula, normalmente funcionam bastante como ledor. Então, mesmo que essa criança não tenha ainda competência, né, de leitura desenvolvida, ela pelo menos vai ter acesso ao conteúdo de maneira auditiva. Tá me dando eco alguém. E aí, trabalhar conceitos básicos de cálculo, o professor também consegue, o acompanhante, né, de sala, geralmente o professor auxiliar, consegue avaliar onde essa criança está no nível da matemática, porque muitas vezes ela não vai estar acompanhando o conteúdo passado no ano que ela está inserida. Então, é importante esse professor auxiliar ter esse olhar diferente, né, e ter conhecimento sobre a criança que ele acompanha. E o que eu percebo bastante em algumas situações, e tenho sido bastante crítica, né, também, tem muitas escolas que estão trabalhando com estagiários de primeiro ano de pedagogia, acompanhando algumas crianças que têm deficiência, e eu percebo que o aproveitamento dessa criança está sendo muito diminuído, né? Está sendo muito reduzido. O ideal seria que fossem professores realmente auxiliares para dar conta, até porque essa criança talvez precise até de mais conhecimento, mais suporte do que as outras crianças que estão ali no ano letivo normal, né? E já briguei aqui, mas parece que tem algumas escolas que já falaram que não tem como fazer, e é isso mesmo, e deixou por isso mesmo. Eu acho que quando tem uma equipe que trabalha de forma conjunta, então os profissionais que trabalham com essa criança na reabilitação dela, a escola como um todo, a coordenação, o professor, sala de recursos, e se estabelece esse plano individual de forma bem objetiva, acho que facilita muito o trabalho desse acompanhante pedagógico, dessa pessoa que é prevista que esteja aí ao lado da criança. E eu acho que facilita muito. A gente precisa. O que ocorre é o que a Brasília também coloca aqui no chat, uma falta de integração entre a equipe a equipe toda. Isso é um problema, porque para o professor titular da sala ou mesmo para o acompanhante, para o professor assistente, o acompanhante pedagógico, tem 200 nomes para essa situação.
Então não fica difícil, fica muito difícil. O que eu percebo nas escolas hoje em dia é que eles deixam muito a cargo do professor, desse acompanhante, o desenvolvimento de um plano de intervenção, entende? E aí eu acho que fica bastante falho, porque realmente o que falta talvez seja esse movimento, né, de um todo, né, da escola como um todo. Bem, Quer o uso tentar, do Flávia? dinheiro... Consegue falar, Flávia? Não? Não. Bem, o uso do dinheiro é bastante importante para desenvolver, né, autonomia, né, uma certa independência desse indivíduo, né? E o trabalho de habilidades sociais geralmente é feito por meio de terapias, né, que trabalham habilidades sociais. E a questão profissional, normalmente até os pais me perguntam, né, meu filho vai conseguir ter uma profissão? E eu respondo que, né, lógico, dependendo do QI dessa criança, mas assim, geralmente sim. Mas a gente também percebe que normalmente são profissões que são mais automatizadas, né, que exigem menos esforço mental. Então, de repente, né, vou dar exemplos, né, mas assim, vamos supor, é um repositor de supermercado. Então, é uma atividade que normalmente faz sempre a mesma coisa. E aí, um indivíduo que tem uma deficiência, né, moderada a leve, de repente dá conta de fazer, né? E aí existem algumas situações que de repente a pessoa trabalha num negócio de fazer fichas, de preencher fichas. Então, de repente, um DI leve consegue preencher essas fichas, porque é sempre a mesma coisa. Então, assim, normalmente essas profissões são profissões que um DI consegue executar. E hoje em dia a gente tem muitas empresas, né, que inclusive contratam deficientes intelectuais, porque eles entram também como, né, casos de inclusão para a empresa, né? Quer falar, doutora Arruda? Não, é isso aí, vamos passar. Bem, para realizar as tarefas de sala de aula, é isso, né, que está falando? As instruções passo a passo. Dividir, né, cada tarefa em pequenos passos. Então, a gente até comentou que isso também seria importante, por exemplo, nos casos do transtorno de aprendizagem, no TDAH, né, ajudar a criança a identificar, então, onde está o erro e até incentivá-la ela a perceber onde está o erro depois que você já fez algumas identificações, algumas demonstrações, corrigir esse erro por meio de demonstração também. A explicação por si só, normalmente, para a criança que tem a deficiência, ela fica muito vaga. Então, a gente precisa estar sempre ali no papel, no concreto, para conseguir mostrar para ela o que se espera, o que ela errou, como que faz, né? E aí, se você deixa a criança depois tentar cada passo numa sequência e você vai estruturando e corrigindo até que ela consiga fazer sozinha. Entra um pouquinho também no que a gente trabalhou, que a Maria Elisa comentou, que a gente passou para a aula de vocês, que é são atividades de aprendizagem sem erro. Então, como se a gente trabalhasse com a criança de maneira que ela sempre obtivesse sucesso, que ela sempre conseguisse, nem que eu precise pegar na mão dela e fazer junto. Mas é importante que essa criança perceba que ela dá conta e que ela conseguiu, até para ela ficar motivada para fazer a próxima atividade ou realizar a atividade de novo. Flávia está conseguindo falar? Seu áudio agora parece bom. Não está. Não. Está ativado, mas ela não. Não agora. Não saiu. Bom, olha só, a gente precisa agilizar aí como que está. Vamos lá. Tá, essas atividades a gente comentou já bastante com vocês. Vou tentar aqui. Pode ir, Lívia. Flávia, dá um tempinho porque não está legal, não dá para escutar. Essas atividades, né, de repente trabalhar com relógio, calendário, quadro de rotinas, alfabeto, né, móvel, concreto, a gente passou bastante para vocês, né, nas orientações anteriores. Então, são tarefas muito semelhantes a que a gente já explicou para vocês, né, em relação ao TEA, ao TDAH e os próprios transtornos de aprendizagem.
ajuda bastante essa criança que algumas atividades sejam realizadas em duplas ou em grupo. Primeiro, porque ela acaba tendo modelos adequados de comportamento, porque ela observa os amigos interagindo de forma mais próxima. Segundo, que promove também o desenvolvimento de habilidades sociais, que eu até comentei anteriormente, que geralmente está, né, prejudicado nas crianças que têm deficiência, e permite que ela também obtenha sucesso, né, e consiga executar a atividade, porque ela está tendo o suporte dos amigos, né? E para os colegas também é muito bom, porque também as crianças, de uma forma geral, elas gostam muito de ajudar, né? Então, essa sensação de ser prestativa, de perceber que pode fazer, né, pelo outro, e muitas vezes a criança com deficiência acaba ajudando bastante em algumas coisas também, então ela se sente útil, né? Então, trabalhar em duplas, em grupo, é bastante significativo, acho que tanto para a criança com deficiência quanto para o restante da sala. Promover atividades de ateliê, oficinas, músicas e teatros também cai um pouquinho no que a gente já colocou. Primeiro, que trabalha habilidades sociais. A criança, na hora que ela está, por exemplo, numa atividade de teatro, ela precisa observar o que o outro fez para pensar a hora que ela vai falar. Geralmente, o teatro já existe uma comunicação que ela teve que memorizar, então vai trabalhar a memória, mas ela começa a perceber adequações, entonação, o que se falou, o que foi conversado, né? Então, de alguma forma, isso trabalha tanto a parte de socialização como a parte de desenvolvimento cognitivo propriamente dito, né? Oficinas, ateliês e música estimulam algumas áreas específicas que também podem fazer com que a criança tenha a percepção de que tem coisas que ela é boa. Então, de repente, a criança não tem tanta facilidade, né, na leitura, na escrita, em números, mas, de repente, ela vai muito bem em trabalhos manuais. E aí isso serve como um estímulo, uma motivação para ela se sentir melhor, para a autoestima melhorar, né? Então, essas atividades, de alguma forma, apresentam, né, surte um efeito aí de muitos ganhos para a criança. Permitir que a criança utilize outros tipos de recursos, então, de novo, que a gente também já comentou, mas, de repente, usar computador, se essa criança tem uma incoordenação motora, e a gente percebe que o computador permite que ela se expresse, né, de maneira escrita melhor. Utilizar essas letras móveis, que trazer o conteúdo para o concreto faz talvez com que ela aprenda mais. Lápis adaptados, a criança que tem a dificuldade, né, na coordenação motora fina, já é até uma prática bastante comum nas escolas, que utilizem alguns lápis que são próprios, né, são um pouquinho mais grossos, para essas crianças que têm dificuldade na grafia da letra, né? E atividades com jogos, aprender por meio de jogos geralmente faz a aprendizagem ficar também mais leve, né? O que faz, talvez, né, a criança ficar menos resistente e se expor mais à aprendizagem. Bem, aqui, na verdade, são outras sugestões de materiais para se trabalhar com as crianças com deficiência. Então, tem os ábacos, né, dados, calculadoras, enfim, são ideias para vocês, às vezes, inserirem, e principalmente em momentos que, de repente, não está aprendendo, não tem nenhum conteúdo pedagógico em sala de aula, e, às vezes, vocês podem inserir isso para todos os alunos, né? Então, de alguma forma, promove a aprendizagem para todo mundo. Essa parte é a parte que até a Flávia comentou lá no comecinho, quando estava saindo a voz, como corrigir as atividades com o paciente com DI. Então, você, de repente, precisa fazer com que ele perceba onde ele errou, fazer junto com ele novamente, demonstrar o erro que se espera. Então, uma coisa um pouco mais detalhada e que não funciona apenas por meio de explicação verbal, né? Normalmente, essa criança também precisa de alguns conteúdos, alguns apoios que já venham prontos, porque muitas vezes ela não vai conseguir copiar todo o conteúdo da lousa, mas ela precisa ter esse conteúdo em casa depois para estudar, né? E, de repente, a gente ir adaptando o que for possível, mas o máximo de informações que ela tiver possibilidade de ter acesso de maneira adequada, melhor, né? Bem, ofertar devolutivo e feedback imediato. Normalmente, essa criança tem uma memória de curto prazo rebaixada. E aí, se eu deixo para falar com ela sobre alguma coisa que aconteceu no dia anterior, ou mesmo na aula que aconteceu no período da manhã,
muitas vezes ela não sabe nem do que eu estou falando. E aí eu não vou conseguir fazer, o meu feedback não vai ter efeito sobre aquela criança, porque, na verdade, as informações que eu precisava passar para ela no momento que ela emitiu o comportamento inadequado no ambiente já foi, tá? E eu sei que parece uma coisa absurda, mas até uma coisa que eu vejo bastante em sessão e que a gente talvez precisa pensar e tem a ver com essa questão da memória que é bastante prejudicada. É muito comum, às vezes, os pais comentarem comigo, ela mente, a criança mente muito. Eu pergunto, como assim? Por que ela mente? Né? Em que momento que ela mente? Ele fala, eu pergunto como que foi na escola, e aí ela me conta algumas coisas, e a hora que eu vou ver depois, não aconteceu nada do que ela falou. E aí eu falo para esses pais que essa criança não está mentindo. Ela, na verdade, ela não quer falar para os pais que ela não lembra o que aconteceu na escola. E aí ela quer preencher aquele vazio com alguma coisa. E a intenção dela não é mentir. A intenção dela é responder alguma coisa aos pais. E aí essa criança passa por mentirosa muitas vezes, mas ela só não gostaria era de deixar os pais, né, não saber o que contar para os pais. E aí ela acaba inventando numa tentativa de simplesmente agradá-los, entende? O que é bastante triste. Mas essa criança não está mentindo. Acho que é importante os pais saberem disso. E aí a deficiência auditiva, doutora Arruda, você quer deixar para a semana que vem? Vamos deixar para a semana que vem. Eu vou pedir para... depois você me manda os slides. Eu te mandei já no e-mail. Tá joia. Que aí eu compartilho lá no Slack, junto com o vídeo da semana passada, né, que o Ronaldo já me mandou o link. E, bom, muitas reflexões, né? Tem muitas reflexões aí. Eu acho que o que a gente tira de mais importante, e é o que a gente quer passar para vocês, a gente quis passar ao longo desse curso, é a importância dessa integração entre a equipe médica, não é? A equipe da educação, porque isso vem a facilitar demais vocês conhecendo, sendo capacitados e tendo essa retaguarda da gente, que é nossa área de dedicação maior, essa parte dos transtornos de aprendizado, do desenvolvimento. Então, havendo essa integração, é o que a gente quer conseguir no Candinho, facilita muito o trabalho de vocês e a eficiência disso é muito alta. Existe comprovação científica sobre isso. Então, a gente finaliza aqui e abre para perguntas. Aí, Ronaldo, como que a gente pode fazer hoje? Você abre o microfone de todos, quer dizer, habilita, né? E aí, quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, levanta a mão para a gente ir podendo chamar vocês. Ou então escrevam no chat aí. Olivia, agora para de compartilhar para a gente poder ver todos aqui. Já está habilitado o microfone. Acho que só para manter a ordem aqui, é só sinalizar com a mão que a gente faz a liberação aqui ou liberem o microfone automaticamente. Estão vendo alguma mãozinha? Eu não estou vendo nenhuma. Nenhuma ainda. Bom, definitivamente não tem algum viés, alguma coisa de errado, porque eu considero esse tema que nós vimos hoje um problema muito importante no dia a dia de vocês. E não havendo perguntas, realmente... Tem uma mãozinha ali, Sara Mendes está perguntando. Eu tenho que achar estranho isso, sabe? Sara Mendes, por favor. Oi, desculpa, eu liguei a mãozinha errada. Que pena que você não tem nada para perguntar para a gente.
Elisandra. Oi, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma questão que eu gostaria de levantar no seguinte sentido. Muitas vezes nós percebemos algumas características, né? Nós notamos que o aluno realmente tem algum probleminha, alguma questão assim, que realmente interfere, né, no aprendizado. Agora, eu também verifico que alguns pais ou mães não aceitam que seu filho tenha realmente nenhum tipo de problema. Então, se você levantar a questão, a mãe nega veementemente que realmente não tem e nem aceita que se fale sobre isso. Eu gostaria de saber qual seria o nosso posicionamento frente a essa questão. Lívia? Eu normalmente converso com os pais. Primeiro, eu falo claramente o que está acontecendo e eu até coloco que eu sei o quão difícil é, né, de repente ter um resultado de uma deficiência intelectual, algo do tipo. Mas o primeiro passo para a gente começar a ajudar essa criança é entender o que está acontecendo com ela, né, e aceitar aquela situação e agora sim colocar em prática, né, algumas orientações que de repente recebe do neurologista, do psicólogo, dos professores. Eu acho que a maior dificuldade da Elisandra é no ponto de vista dela, como professora, né? Como lidar com essa situação. E isso tem a maioria das situações críticas em medicina, seja de um diagnóstico, seja de uma doença que não tem tratamento, as situações mais críticas só se resolvem de uma forma, conversando, se aproximando da família, conversando, mostrando as dificuldades no dia a dia, né? E mostrando que ali dentro da sala de aula existe uma medida objetiva do que a criança é capaz de fazer, aonde ela se encontra. Então, uma vez que uma criança não esteja acompanhando a turma, há necessidade, pelo menos, de que isso seja averiguado, não é? Então, acho que quando se dirigir aos pais, fala, olha, é importante que a gente veja, pode não ser nada do ponto de vista do cérebro, nada médico, mas é importante checar se é algum problema desse tipo ou não. Mas a gente aqui dentro, a gente nota essa dificuldade, porque não é só a comparação com as habilidades ou dificuldades de outras crianças, é toda a experiência de vocês de anos a fio dentro da sala de aula. Mas o que resolve é diálogo, é conversa e sem se comprometer com diagnósticos. Fala, olha, existe essa dificuldade, a gente pode ser várias coisas, é importante que a gente saiba o que está havendo para que a gente possa dar o melhor possível para o seu filho, não é? Dentro do que compete a gente aqui dentro da escola. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Nada. E Flávia, que pena, viu? Você fez falta aqui para gente. Agora consegui abrir. Tinha que ser no final. Parece incrível. Eu não estou vendo nada, mas agora eu vi que o meu microfone está aberto. Tranquilo. Você vai poder ainda colaborar bastante com esse grupo. Já colaborou, né? Vem colaborando. E principalmente quando a gente puder estar mais perto deles lá em Brodowski. Então é isso, gente. Boa noite a todos. Obrigado, Flávia, Lívia. Obrigado a presença de todos e até semana que vem.
Tchau, gente. Boa noite. Obrigado, Tchau, Ronaldo. tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigadão. Boa noite.